Olá, tô de preto hoje para parecer mais magro, embora completamente desnecessário com esse corpo perfeito que eu tenho. Vou falar com você que dentro dessa pandemia apocalíptica está pensando o seguinte: vou prestar vestibular daqui a pouco e meu medo é zerar a redação. Se eu zerar, vou me sentir naturalmente o cocô do cavalo do bandido. O que eu faço para isso não acontecer? Quando eu fazia cursinho, mais ou menos em 1320 a.C., tinha uma história muito comum que os professores contavam de um tema de redação. Eles diziam que era da FUVEST, não me recordo. Que perguntou sobre a questão da favelização no Brasil. O que deveria ser feito, quais eram os possíveis procedimentos e análises para a melhoria da situação. Um aluno, de acordo com os professores do cursinho, escreveu que deveria ser jogada uma bomba nuclear nas favelas e resolver o problema dessa maneira, ok? Naturalmente, ele zerou a redação. Hoje você vai pensar o quê? Não existe mais a possibilidade de análise ideológica da redação. Os professores, os corretores não podem zerar mais com base, né, nessa questão ideológica. Entretanto, a argumentação, a coesão e coerência dentro do texto são critérios muito importantes, onde se você tem uma ideia muito extrema e não consegue defendê-la, naturalmente a sua nota será bastante baixa, talvez zero, talvez muito próximo disso. Ok, aí você me fala, então como eu faço para não zerar a redação? O que eu preciso fazer? Quais são os critérios? Os critérios variam de acordo com as bancas. A banca, então, é um grupo de corretores, de professores que, em conjunto, definem quais critérios vão ser utilizados na correção dessa redação. A redação ela é a forma mais próxima que os corretores do vestibular e o vestibular em si vai ter do perfil desse aluno. Então, através da redação é que vai ser verificado qual é a forma de pensar desse aluno, como ele baseia os seus argumentos, da onde ele tira essa forma de pensar, digamos assim. As bancas variam de faculdade para faculdade, muitas vezes, né? Algumas usam bancas comuns, por exemplo, INSPER e UNESP, a VUNESP, que faz a correção das duas, mas majoritariamente são separadas, ok? FGV, administração, por exemplo, ela exige do aluno, não apenas a FGV, né? Os vestibulares em geral, assim, eles exigem o quê? Uma capacidade de expressar-se de maneira clara. Então, não é apenas escrever um texto. Normalmente, os textos utilizados, excetuando-se normalmente PUC e Unicamp, eles exigem dos alunos uma redação argumentativa. É dada uma coletânea de textos, às vezes imagens e tal, da onde o aluno vai tirar o tema da redação. Com base naquilo, ele vai formular uma tese, uma ideia, e com base nessa tese, ele vai defender o ponto de vista dele através de argumentação, de recursos argumentativos, que eu até comentei no vídeo anterior, certo? Se você não viu, assiste aqui. A FGV Administração, por exemplo, ela tem como critério de correção os seguintes pontos, tá? Adequação ao tema proposto e ao tipo de estrutura solicitado. Ou seja, se você está fazendo uma redação argumentativa, você tem algumas possíveis estruturas, né? A estrutura mais comum é a chamada de ortodoxa, onde você coloca sua introdução, seu desenvolvimento e a sua conclusão em parágrafos separados, ok? Normalmente são dois parágrafos de desenvolvimento, portanto, 4 parágrafos ao todo, ok? Eles pedem também coesão e coerência, ou seja, você falar de forma clara e concisa o que deve ser dito, ou o seu ponto de vista a respeito daquele tema, ok? Além disso, eles exigem também uma capacidade argumentativa que tenha relação entre si. Você não pode simplesmente colocar fatos isolados e querer dizer que aquilo faz algum sentido ou consegue encaminhar o leitor para a sua forma de pensar, ok?
É importante que a argumentação ela seja, então, embasada num repertório sociocultural, certo? Muito extenso, ok? Além disso, naturalmente, é exigido o domínio da norma culta. Você não pode escrever uma redação como você escreve normalmente no WhatsApp. Então, assim, é obrigatório que esses pontos sejam respeitados no vestibular de administração da Fundação Getúlio Vargas, ok? Esses pontos, eles vão ser pontuados, digamos assim, né, através de 3 tópicos: tema e estrutura, articulação e argumentação, correção gramatical e adequação vocabular, desculpa. Esses assuntos, esses pontos de correção, digamos assim, eles vão dividir as notas, ok? E com base nesses critérios, a sua pontuação vai ser dada. Ok, entendi. Mas e para zerar a redação? O que eu faço? O que eu não devo fazer? Normalmente, quando você foge do tema proposto, ok? Então, se o assunto foi a favelização no Brasil, não adianta você falar apenas da desigualdade social no país. É necessário explicar o processo de favelização, tratar desse assunto. Fuga do tema, normalmente, é o que mais zera. Fuga também do tipo textual. Então, se foi pedido para você uma redação dissertativa argumentativa, você não pode colocar uma narração ou um poema, ok? É necessário respeitar os critérios colocados pelo vestibular. Um outro vestibular que tem bastante procura, tem crescido bastante em São Paulo, é o INSPER, ok? TIG-BMEC, passou a ser INSPER há alguns anos. É uma faculdade muito boa também, tendo, portanto, bastante procura. O que eles exigem, o que a prova de redação do INSPER espera dos alunos? Capacidade de planejar e redigir um texto argumentativo, criticando e ou defendendo um determinado tema que lhe seja proposto, ok? Usando uma ortografia correta e gramática culta, norma culta da língua portuguesa, ok? Como é que eu faço para anular a redação, para tirar 0? Fuga de proposta, como eu disse. Trata-se, se é para tratar de um assunto, fale daquele assunto. Você não respeitar o número máximo e nem o número mínimo de linhas também. E redação zerada, assim, onde você não escreveu nada. Naturalmente, você vai ter a sua redação zerada por conta disso. A apresentação de palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação. Se você quer ser anulado, se quer que a sua prova seja anulada, você vai tê-la anulada, ok? Fora isso, eles terão como critérios de correção 5 tópicos, ok? Adequação ao tema proposto, recursos argumentativos e discursivos, ou seja, os seus argumentos e como você vai embasar o seu ponto de vista ou a sua tese, coerência externa e interna, ou seja, unidade temática, clareza na apresentação das ideias, ok? Além disso, coesão textual, uso correto de palavras de forma que faça sentido o seu texto, ok? Que não sejam contraditas e tal. Uso de conectivos, interparágrafos e etc. Além disso, naturalmente, o uso da modalidade escrita em língua padrão. Todo vestibular, como eu disse anteriormente, foca no uso da língua padrão, ok? Outro vestibular que é muito importante e eu considero uma das redações mais difíceis, digamos assim, é a FUVEST, ok? É o vestibular que você vai prestar para entrar na Universidade de São Paulo. Os critérios que eles exigem são desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo. Não pode fugir do tema. Você vê que esse critério ele é comum à maioria dos vestibulares, né? Coerência dos argumentos e articulação das partes do texto através de conectivos, para verificação da estrutura geral do texto, se ela faz sentido por si, e correção
correção gramatical e adequação vestibular, ok? Então, escrever certo de forma que faça sentido e que você consiga comprovar o seu ponto de vista através de argumentos coerentes. Basicamente, os vestibulares, as provas de vestibular vão exigir isso dos alunos e esses critérios têm que ser respeitados. É muito importante que você consiga fazer isso, ok? O que é essencial, então, Eusébio, para conseguir tirar uma nota legal, uma nota alta numa redação de vestibular? O principal, acredito eu, seja o repertório cultural. Como eu consigo melhorar meu repertório cultural? Leitura, documentários, filmes, peças de teatro. O que for consumo de cultura, o que for cultural, vai normalmente ampliar o seu repertório. Então é importantíssimo que isso seja buscado por aquele que quer prestar vestibular nesse ano. É essencial que ele busque um aculturamento maior. Depois, conhecimento das regras gramaticais e ortográficas, e essa parte é extremamente importante também. Basicamente, um aluno que lê e lê com uma certa praxis, assim, ele lê aprendendo o que ele está vendo, buscando conhecer mais, normalmente é um aluno que se sai melhor nesses vestibulares. E a minha sugestão, portanto, é essa, que haja essa procura para você. Bom, é isso. Tomem muito cuidado com esses critérios de correção. Tentem sempre levá-los em conta enquanto estiver escrevendo o seu texto, a sua redação, ok? Se você gostou, dá um like no meu vídeo e compartilhe com seus amigos que estão prestando vestibular também, ok? Obrigado!